Bom dia. O tema do nosso trabalho é o barroco brasileiro. Ele não se difere muito do barroco na Europa, mas tem suas peculiaridades. Mas enfim, o que seria o barroco brasileiro? Bom, é com convicção que digo que o mesmo foi uma tendência artística iniciada no final do século XVII, ou seja, no período colonial. A mesma abrangeu áreas da arquitetura, pintura, escultura e literatura. Nós vamos ver aqui um pouco sobre suas características e principais autores dessas áreas citadas. Mas antes, um contexto histórico. Contexto histórico. Estamos no período colonial, período esse em que a capital brasileira mudava-se de Salvador para Rio de Janeiro. Por qual motivo, você pergunta? Simples, a descoberta de ouro em Minas Gerais, pois para evitar o contrabando, era necessário uma capital mais perto da mina. Inteligente, eu diria. Mas claro que graças à descoberta do ouro, houve um boom na economia brasileira. Agora com você, Maximiliano. Certo, eu fiquei com as principais características do barroco brasileiro e vou começar a explicar os slides. A linguagem dramática, que era a linguagem da época utilizada nas obras, nas figuras de linguagem que se caracterizava pelo exagero. O racionalismo, que foi quando as pessoas começaram a ter um pensamento antropocêntrico e começaram a desacreditar em Deus. Antropocêntrico, tem um pensamento, Deus não existe. O exagero e o rebuscamento já foi um movimento para tentar reverter essa situação que tinha como objetivo trazer de volta as ideias teocêntricas, que Deus existe no caso, e combater uma reforma protestante que estava tendo. Ou seja, isso aconteceu em meio à arte dualista. O uso das figuras de linguagem que já existia no barroco, união do religioso e do profano. O que era isso? O homem ia para a igreja de dia e à noite ia para farra, ia pecar de noite, como é que se diz assim. A arte dualista era justamente isso. O homem de dia para a igreja, de noite para farra. Ele não era teocêntrico nem antropocêntrico, ele era os dois. Ele era dualista nesse sentido. Jogo de contraste. Foi um movimento caracterizado pela presença do contraste criado entre a sombra e a luz. Esse jogo de cores, contraste, é um reforço à ideia do dualismo presente nos temas abordados pelo barroco. Teve a valorização dos detalhes, o cultismo e conceptismo. As duas tendências do barroco literário: o cultismo, jogo de palavras, figuras de linguagem, sensualidade, culto da forma. Conceptismo, jogo de ideias, textos mais simples, fundo religioso, raciocínio lógico. Paula, pode prosseguir. Obrigada, Maximiano. Prosseguindo então, agora entraremos no tema da literatura barroca brasileira. Vale ressaltar a grande importância do barroco no Brasil, pois foi o primeiro momento desse que tem produção própria brasileira. Isso mesmo, na literatura o marco inicial foi a obra Prosopopeia, de Bento Teixeira, que é um poema épico que narra as aventuras da família de Albuquerque, dedicado a Jorge de Albuquerque Coelho, então governador da capitânia do Pernambuco. Os principais escritores brasileiros desse período foram Bento Teixeira, Gregório de Matos, Manuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador, Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica. Gostaria de ressaltar entre os nomes que citei, Gregório de Matos, que foi um dos maiores poetas brasileiros do período do Barroco. Além de poeta, foi advogado durante um período colonial. É conhecido como Boca do Inferno, sendo famoso por seus sonetos sátíricos, onde ataca muitas vezes a sociedade baiana da época.
dono de uma personalidade rebelde, criticou diversos aspectos da sociedade, do governo e da Igreja Católica. Por esse motivo, foi perseguido pela Inquisição e condenado ao decreto em Angola em 1694. Na obra de Gregório de Matos, reúne mais de 700 textos e poemas. No entanto, não publicou seus poemas em vida, tendo algumas controvérsias sobre a autoria de alguns escritos. Seu estilo serviu dos mais variados procedimentos barrocos, tendo sua produção poética distribuída em 3 eixos temáticos: o religioso, o lírico e o satírico. No aspecto religioso, o poeta, em suas poesias, assume como ser pecador, manifestando seu arrependimento e mostrando-se digno de um pedido de perdão. Em seu eixo lírico, há uma preocupação de ordem filosófica com a enfermidade das coisas e da vida, e a temática amorosa da elevação figurada na imagem da mulher, associando ora a dignidade e ora os elementos da natureza. No eixo satírico, direciona suas críticas à sociedade baiana, em seus mais variados estados sociais. Para não estender a apresentação, não irei ler os poemas, irei disponibilizar no grupo dos alunos. É com você, Maria. Certo, obrigada, Paula. Continuando o assunto a ser abordado, agora é a pintura de barroca brasileira. Então, o que pode ser visto de diferente da pintura de barroca brasileira? A pintura de barroca retratava cenas com realidade e dramaticidade. O movimento se espalhou por vários países, chegando no Brasil no período da colonização. Se desenvolveu em várias regiões, criando características próprias, mas sem perder a inspiração da arte original. Então, agora vamos falar sobre 5 artistas e uma das pinturas deles e o significado. Temos o mestre Ataíde, Manuel da Costa Ataíde, mais conhecido como mestre Ataíde. Foi um professor, pintor e decorador brasileiro. Nem todas suas obras estão documentadas, mas deixou obras consideráveis espalhadas em várias cidades mineiras. Então, temos uma das pinturas deles aqui, que é a Última Ceia, é o que chamamos de a última refeição que Jesus comeu com seus discípulos antes de sua traição e prisão. Ela foi mais do que a última refeição de Jesus, foi uma refeição da Páscoa também. Então, agora vamos falar sobre José Joaquim da Rocha, que foi um pintor, encarnador, dourador e restaurador brasileiro, tendo como exclusivo mecenas a Igreja Católica Romana. Sua produção se desenvolveu toda no domínio da arte sacra. Então, temos uma pintura aqui, que é a flagelação de Jesus, também conhecido como Cristo na Coluna. É um episódio da Paixão de Cristo que aparece com bastante frequência na arte cristã, em ciclos da paixão ou como um grande tema nos ciclos da vida de Cristo. Eusébio de Matos Guerra foi um pintor e poeta no Brasil. Era irmão de Gregório de Matos, e temos aqui uma pintura dele que é Postilhão de Apolo, a qual não conseguiu significado, mas percebe-se a presença de características de barrocas. E temos também Frei Jesuíno de Monte Carmelo, nome religioso de Jesuíno Francisco de Paula Guzmão. Foi um pintor, arquiteto, escultor, encarnador, dourador, entalhador, músico e poeta, e padre carmelita brasileiro, filho e neto de escrava, e foi influenciado pelo barroco europeu. Uma pintura que temos do Jesuíno de Monte é o teto da igreja Nossa Senhora do Carmo. E agora vamos falar sobre José Teófilo de Jesus. Foi um pintor e decorador brasileiro, um dos mais notados e representados
da Escola Baiana de Pintura. Então, uma das pinturas dele é a Santa Eucaristia, que contém todo o bem espiritual da igreja, o próprio Cristo. O pão vivo, através da Eucaristia, encontramos em comunhão com Deus, com a igreja e nossos irmãos. A Eucaristia é o sacrifício do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, que ele instituiu para que fosse celebrado ao fim dos tempos. Muito obrigada. Agora é com você, Nayara. A escultura barroca ela foi marcada por um intenso dramatismo, pela exuberância das formas, pelas expressões teatrais e pelo jogo de sombra e movimento. As figuras que exibem dramatismo, faces expressivas e roupas esvoaçantes. Na Itália destacou-se o trabalho de Bernini e no Brasil tornou-se célebre Aleijadinho. A escultura barroca contraria a ideia anterior do Renascimento, a sobriedade e racionalidade das formas. Este pensamento não se demonstrou apenas nas esculturas, mas também na pintura, moda, escrita e mesmo no modo de vida das pessoas. Um excelente exemplo da escultura típica do barroco é o Êxtase de Santa Teresa do consagrado escultor Bernini. Olá, eu sou a Bianca e eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre a arquitetura barroca brasileira. Mas antes disso, entrando nesse contexto, quero dar ênfase para o que estava havendo nesse momento no Brasil, que era a grande descoberta de ouro, como disse Messias lá no começo. Nessa época começava a grande exploração de ouro no Brasil, que logo se tornou a principal atividade econômica. Mas o que isso tem a ver com a arquitetura barroca brasileira? Bom, Antônio Francisco Lisboa, conhecido por Aleijadinho, foi o principal nome da arquitetura barroca no Brasil. Ele era escultor, entalhador e arquiteto. E uma parte desse ouro, explorado na época, foi usado por ele na arquitetura, pois muitas artes plásticas, e principalmente igrejas, foram feitas com ouro na sua decoração interna. Bom, a arquitetura barroca conta com algumas características, como proporções incomuns e irregulares, exageros, cenas realistas, o grande uso do dourado, entre outras características. E os dois tipos mais populares de construções arquitetônicas durante a Era Barroca envolveram igrejas e palácios, além de catedrais, paróquias e edifícios monásticos. Além disso, esse período também foi marcado pelo arranjo das cidades e pela criação de grandes parques em volta de residências importantes. Logo, foi fundamental para o desenvolvimento do urbanismo.